Ah, minha filha, senta aqui um tiquinho, pega esse cafezinho, que hoje o que eu vou te contar não é história inventada, não. É coisa que eu vivi na pele, que me tirou o sono, a fome e a vontade de sorrir, mas também me ensinou a levantar como uma mulher que ninguém mais derruba. E se você estiver passando por alguma coisa parecida, escuta bem o que essa avó aqui tem para te dizer, porque essa história pode ser a luz que você precisa para sair do fundo do poço. Me chamo Thelma, tenho 63 anos e minha vida parecia até novela mexicana, daquelas que você assiste indignada, torcendo para a mocinha abrir os olhos, sabe? Só que nessa história aqui, a mocinha era eu, e eu demorei demais para acordar. Mas quando eu acordei, nunca mais dormi no mesmo travesseiro da ilusão. Tudo começou quando eu tinha 55 anos. Eu já estava com a vida ajeitada. Os filhos criados, netinho vindo aí, casa com cheiro de bolo e café todo fim de tarde. Eu acreditava que aquele era meu tempo de colher os frutos da dedicação. Porque, olha, eu fui esposa por inteiro. Daquelas que acordam primeiro e dormem por último, que escutam as reclamações do marido sem nunca ter para quem desabafar, que passam décadas colocando os outros na frente de si. Meu casamento já tinha mais de 30 anos, e mesmo com todos os altos e baixos, porque nenhum casamento é um conto de fadas, eu achava que a gente estava firme, que já tinha passado por tudo que podia abalar um casal, que agora era hora de só caminhar lado a lado, devagarzinho, mas junto. Mas aí ela apareceu, a nova vizinha, jovem, cheia de energia, dessas que usam shortinho curto para varrer a calçada e sempre chamam os homens com um sorriso exagerado. No começo, achei que era simpatia. Ô mulher atenciosa, pensei. Ela veio bater no meu portão oferecendo bolo. E eu, besta, aceitei, acreditando que gente educada assim só podia ser boa. A gente nunca espera que a facada venha de quem traz presente. Ela começou a aparecer muito, às vezes para pedir açúcar, às vezes para conversar fiado. E meu marido, que antes nem saía muito do sofá, passou a ter assunto todo dia na calçada. Eu comecei a sentir uma pontada aqui dentro, mas afastei logo o pensamento ruim, porque a gente quer confiar, né? Porque a gente ama e quando ama, inventa desculpa até pro que é evidente. Os sinais estavam todos ali. Ele trocou o perfume. Passou a sair mais de noite dizendo que era trabalho. Ficava mais no celular. Quando eu perguntava, ele dizia que era coisa da minha cabeça. E eu, tentando não parecer ciumenta, me calava. Mas mulher sente. Mulher sempre sente. O corpo da gente avisa. O coração avisa. Só que a gente insiste em não ouvir. O dia que eu descobri tudo foi o mais doloroso da minha vida. Era nosso aniversário de casamento. 31 anos. Eu fiz um almoço especial, pus minha melhor roupa, até passei um batonzinho vermelho que ele sempre dizia que gostava. Preparei a casa, a mesa, o coração. Mas ele não veio. Disse que ia resolver uma coisa rápida e sumiu. Só voltou no fim da noite, com cara de quem tinha feito o que não devia. Eu fui atrás. Fui até a casa dela. Sim, da vizinha. E quando bati na porta, ela abriu com um roupão, sorriso nos lábios e um olhar que me atravessou como faca quente em manteiga. E atrás dela, ele, o homem que eu amei a vida toda. Ali, como se fosse normal, como se eu fosse a intrusa. Naquela noite eu não chorei. A dor foi tão grande que secou as lágrimas. Eu sentei no chão da minha cozinha e fiquei ali, com a mão tremendo, olhando para minha aliança como se fosse um anel de mentira. Eu queria gritar, correr, sumir, mas só conseguia respirar aos pedaços. A traição não é só a quebra de um voto, é a quebra da imagem que você construiu a vida inteira. Mas sabe o que me salvou? Foi a memória de quem eu era antes dele. Antes de ser esposa de fulano, eu era a Thelma, mulher forte, que enfrentou a fome, que criou filho sozinha, que nunca abaixou a cabeça para a vida. E foi essa Thelma que se levantou no dia seguinte, com o olho inchado, mas com o peito erguido. Eu decidi que não ia ser lembrada como a mulher traída. Eu ia ser lembrada como a mulher que venceu, que recomeçou, que descobriu sua força aos 55 anos. Saí daquela casa com a cabeça erguida e o coração remendado à mão. Comecei a vender bolos na rua.
Conheci outras mulheres que também tinham cicatrizes invisíveis. E foi aí que nasceu algo que mudou minha vida. O canal confidencial da vovó. Lá eu conto tudo o que vivi. Sem vergonha, sem filtro, com verdade e amor. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que mulher não precisa passar por essas coisas sozinha. Se você está ouvindo essa história, é porque talvez esteja precisando de uma palavra amiga. Então deixa eu te fazer um pedido de coração. Se inscreve agora no canal confidencial da vovó. Aqui a gente chora junto, ri junto e aprende juntas que a vida não termina quando alguém parte. Ela começa quando a gente se reencontra. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e fica comigo. Eu sou a Thelma. E o que a vida tentou me tirar, eu transformei em força. E agora, quero te ajudar a fazer o mesmo. Se prepara, minha filha, porque essa é só a primeira página da minha história. E talvez da sua também. Naquela noite, eu dormi no sofá. Não por falta de cama, mas por falta de coragem de deitar sozinha num colchão que carregava 30 anos de história. Sabe o que é você olhar para o travesseiro e sentir como se ele tivesse sido cúmplice? A casa estava silenciosa, mas dentro de mim era barulho demais. Pensamento indo e voltando, lembranças boas se misturando com uma dor que eu não sabia nomear. Eu só conseguia pensar, como é que isso aconteceu debaixo do meu nariz? E, minha filha, olha, naquela madrugada, eu percebi o quanto a gente se apaga devagar e nem nota. Comecei a lembrar das vezes em que eu me calei para não criar confusão, das vezes que engoli o choro porque ele estava cansado demais para escutar, das vezes em que ele saiu e eu fiquei. Eu fui ficando para trás de mim mesma. Fui esquecendo que antes de ser esposa, mãe, dona de casa, eu era só a Thelma, com sonhos, vontades, brilho no olho. E aí eu vi o que mais doeu. Não foi só ele que me traiu. Eu também me traí. Eu deixei de me olhar no espelho com carinho, de me achar bonita, de me dar um tempo só para mim. Eu achava que amor era isso, se doar. Mas amor de verdade não exige que a gente desapareça. No dia seguinte, ele tentou voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido. Você entendeu tudo errado, ele disse. E eu fiquei olhando para ele como quem olha para um estranho, porque foi isso que ele virou para mim, um estranho. Ele morava na minha casa, deitava na minha cama, comia do meu feijão com alho, mas era um estranho. E pior, era o estranho que destruiu a mulher que mais acreditava nele. Eu não fiz escândalo, não gritei, não quebrei prato. Minha revolta era quieta, mas firme. Eu só disse, eu não quero mais isso. E ele riu, achando que era ameaça de boca para fora. Mas eu fui até o quarto, peguei minha bolsa, minhas roupas e fui embora. Para onde? Nem eu sabia. Mas eu sabia de onde eu estava saindo. De um lugar onde eu não era mais respeitada. Voltei para casa da minha irmã, em outra cidadezinha. Fiquei num quartinho pequeno, mas com uma paz que eu não sentia fazia anos. E ali, naquele silêncio bom, comecei a reaprender a cuidar de mim. Comecei devagar. Um creme no cabelo, um banho demorado, um livro esquecido na gaveta. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei sem culpa, sem medo, sem pisar em ovos. Teve noite que chorei até encharcar a fronha, claro. Mas teve dia que acordei sorrindo sozinha, só porque o sol entrou bonito pela janela. A dor foi virando cicatriz. E eu aprendi a olhar para ela sem vergonha. Porque a gente carrega marcas, sim, mas elas contam a história da mulher que sobreviveu. E olha, viver de novo depois de uma traição não é como recomeçar do zero. É como começar do meio, mas com um mapa nas mãos. Um mapa que você mesma desenha, com tudo que aprendeu, com tudo que não aceita mais e com tudo que deseja ser daqui para frente. E foi nesse processo todo que eu me redescobri. Descobri que ainda dava tempo de sonhar, que ainda existia mulher aqui dentro, que eu podia amar sim, mas que antes disso eu precisava me amar. E foi nessa nova Thelma que eu comecei a confiar. A Thelma que não aceita migalhas, que não espera ser escolhida, porque ela mesma se escolhe todos os dias. E é por isso que eu tô te contando isso, minha filha. Porque se eu conseguir levantar depois de tudo que vivi, você também consegue. E essa história aqui, por mais doída que seja, é só o começo do que eu ainda tenho para te revelar.
E não é para te encher de tristeza, não. É para te mostrar que mesmo quando tudo parece acabado, a vida pode surpreender. E como pode? A primeira vez que vi ela, eu estava na varanda varrendo umas folhas secas que o vento tinha trazido da mangueira do quintal. Era fim de tarde, o céu estava laranja e o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. A caminhonete de mudança parou na casa da frente e dali de onde eu estava já dava para ver a figura magrinha descendo do carro. Ela usava um vestido curtinho, daqueles de alça fina, batom vermelho e salto alto, mesmo para descarregar a caixa. Ri por dentro. Pensei, essa aí deve ser da cidade grande, não sabe o que é carregar caixa com chinelo no pé. Ela olhou para mim e sorriu largo, um sorriso tão aberto que parecia até de quem já me conhecia. Levantou a mão e acenou com tanta empolgação que por um segundo eu achei que fosse alguém da família do meu marido. Mas não era. Era só ela mesmo, a nova vizinha. No dia seguinte apareceu no meu portão com um potinho de bolo de cenoura na mão, dizendo que era para agradecer a recepção do bairro, mesmo que ninguém tivesse feito nada. Bolo de vizinhança, ela disse, sorrindo. E eu, que nunca desconfio de quem traz comida, aceitei. Agradeci, convidei para entrar. Ela recusou, mas ficou ali na calçada puxando conversa. Disse que se chamava Bruna, que tinha 28 anos, que tinha acabado de sair de um relacionamento difícil e queria recomeçar em paz. A gente se apega fácil a quem sorri muito, né? Ainda mais mulher sozinha, com dor nos olhos e conversa doce. Ela me elogiou meu jardim, perguntou como eu fazia o feijão tão cheiroso. E eu, besta, fui contando. Passei receita, contei da minha vida, mostrei foto dos netos. Ela escutava tudo com aquele olhar curioso, como quem queria saber de cada detalhe. E eu achando que estava fazendo uma nova amiga. Aos poucos, Bruna foi se fazendo presente. Todo dia tinha uma desculpa nova. Às vezes vinha pedir alho, farinha, fósforo. Outras, vinha só conversar. Comecei a reparar que ela escolhia os horários em que meu marido estava em casa para aparecer. Eu ainda não tinha percebido a gravidade disso. Só achava coincidência. Mas ele, que antes era tão caseiro, passou a aparecer mais na frente de casa, sempre pronto para ajudar a vizinha. Tinha um dia em que ela apareceu com a blusa quase caindo do ombro e pedia para ele ver um problema na fechadura da porta. Outro era um vazamento no tanque, que ela dizia que só homem para entender essas coisas. E ele ia, rápido, sem nem terminar o café. Eu comecei a estranhar quando ela passou a aparecer com comida. Trazia marmitinha com lasanha, doce de leite feito em casa. Dizia que tinha feito demais e não queria jogar fora. E ele começava a elogiar o tempero dela. Dizia que ela cozinhava bem, que era simpática, gente boa. E eu, que nunca fui de desconfiar, só ficava quieta. Mas alguma coisa dentro de mim começou a gritar bem baixinho. Ela sabia exatamente como se comportar. Era doce comigo e encantadora com ele. Mas aquele encantador demais começou a me incomodar. Comecei a observar. Um dia, vi pela janela da sala quando ele saiu para trabalhar. Mas antes de ligar o carro, passou na casa dela. Só entrou por 2 minutos, mas entrou. E saiu com aquele sorriso bobo que homem faz quando pensa que ninguém está olhando. No outro dia, reparei que ele saiu do banheiro com o corpo cheio de um perfume doce. Não era o meu. E quando perguntei, ele disse que era sabonete novo. Mas eu sabia que não era. Era o mesmo cheiro que ela usava quando vinha aqui em casa. O coração da gente não mente. Mas a cabeça, essa faz de tudo para inventar desculpa. Eu queria acreditar que era coisa da minha imaginação, que ela era só uma vizinha simpática demais e que meu marido estava sendo apenas educado. A gente tenta manter o pouco de paz que resta, mesmo que seja enganando a si mesma. Mas cada gesto, cada olhar que eles trocavam, me fazia sentir como se estivesse assistindo à minha própria exclusão. Eu comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. E quando a mulher se sente invisível, pode ter certeza, tem algo errado acontecendo. E nesse caso, tinha muito mais do que eu estava pronta para enxergar. Mas como toda mentira bem contada, um dia ela perde o fôlego. E o que veio depois foi a quebra de tudo o que eu levei a vida para construir. E é isso que eu vou te contar no próximo pedaço da minha história. Porque quando a verdade bate na porta,
Ela não pede licença. Ela entra e destrói o que precisa, para reconstruir o que você merece. Olha, a gente sabe, a gente sempre sabe. Desde o primeiro olhar meio atravessado, o beijo mais rápido, o abraço que esfria com o tempo. Mas o coração da mulher é bobo. Ele insiste em acreditar, mesmo quando os olhos estão gritando a verdade. E comigo não foi diferente. Eu fingia que não via, fingia que era paranoia. Fingia porque doía menos do que admitir que estava sendo enganada dentro da minha própria casa. O primeiro sinal veio devagar, como quem pede licença. Foi o jeito dele se arrumar. Antes, meu marido era desligado. Colocava qualquer roupa, passava o pente por cima do cabelo de qualquer jeito e saía. Mas começou a ficar vaidoso demais. Cabelo sempre ajeitado, camisa passada até nos dias em que ia só na padaria. E o celular? Vivia grudado nele, coisa que nunca foi o costume. Antes ele deixava jogado no balcão, no sofá. Agora era como se fosse parte do corpo dele. Levava até para o banheiro. Teve uma vez que o celular tocou, ele estava no banho e eu fui ver quem era. Era ela, Bruna, a vizinha. Achei estranho, mas quando ele saiu, disse que era só para confirmar a entrega de uma encomenda. E eu, naquela minha eterna vontade de confiar, deixei passar. Porque quando a gente ama, a gente vai se convencendo de que a mentira é só um mal-entendido. Comecei a notar o jeito que ele falava dela. Bruna pra cá, Bruna pra lá. Dizia que ela era sozinha demais, que era alegre, que trazia uma energia boa. Eu escutava aquilo e sentia um gosto amargo na boca. Ele nunca mais me olhava daquele jeito. Nunca mais dizia que eu estava bonita, nem que minha comida era boa. Mas para ela, era elogio demais. Os horários dele começaram a mudar. Dizia que precisava resolver coisa no banco, no trabalho, na oficina. E sempre voltava mais tarde. Às vezes voltava com uma camisa amassada, o cabelo bagunçado, como quem passou a tarde fora do lugar que disse que ia. E quando eu perguntava, dizia que eu estava ficando velha e desconfiada. Ria, fazia piada e ainda me chamava de ciumenta à toa. Teve um dia que eu surtei sozinha. Eu estava lavando a louça e vi uma marca de batom na gola da camisa dele. Não era vermelha, era rosada, discreta. Mas eu sabia, não era minha. Eu nunca usei batom daquele tom. E o cheiro? Ah, aquele cheiro doce que vinha da roupa dele era exatamente o mesmo cheiro que vinha da varanda da Bruna, quando ela passava perfume para sair. Ainda assim eu calei. Você acredita? Eu calei. Porque tem mulher que prefere sofrer calada do que admitir que perdeu. E eu era dessas. Achei que se eu não dissesse nada, se fingisse que não via, ele ia cansar da aventura e voltar para mim. Mas o que eu não sabia era que ele já não estava mais comigo fazia tempo. Ele estava do lado. Mas o coração, o desejo, o olhar, tudo ele já tinha entregado para outra. Comecei a mudar. Eu parei de me arrumar. Não porque eu não queria, mas porque nada fazia mais sentido. O que antes era vaidade virou tristeza. O batom secou na gaveta. Os vestidos de domingo ficaram no fundo do armário. Eu andava pela casa feito alma penada, fazendo tudo no automático. Ele notava? Não. E se notava? Fingia que não. E Bruna? Ela sabia. Mulher sente. Ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia que estava entrando num lar, destruindo uma aliança que carregava 3 décadas de histórias. Mas não se importava. E ele também sabia. Só que homem, quando quer trair, sempre dá um jeito de se convencer que a culpa é da mulher. Diz que a gente esfria, que não dá atenção, que é só um erro. Mas erro, minha filha, é esquecer de fechar o gás. O que ele fez foi escolha. E eu ali, me afundando no silêncio. Toda noite era um filme na minha cabeça. Revendo as cenas, tentando achar onde foi que eu perdi ele. Tentando entender em que momento ele deixou de ser meu companheiro para virar um estranho. Eu dormia com o coração apertado. Acordava com os olhos pesados. Só que, por mais que eu fingisse que não via, o corpo já estava gritando. Comecei a ter dor de cabeça, insônia, enjoo. A alma da gente adoece antes do corpo. Mas quando o corpo adoece junto, é porque já passou da hora de agir. E foi aí que eu percebi. O amor que eu tinha por ele já não era suficiente para salvar o que ele tinha destruído com as próprias mãos. E eu, Thelma, a mulher que passou a vida se doando,
Precisava me olhar de novo. Precisava me enxergar. Porque antes de ser traída por ele, eu tinha sido esquecida por mim mesma. E é aí, minha filha, que começa a pior parte. A parte em que a verdade não cabe mais debaixo do tapete e escancara tudo. E o que veio depois foi como um vendaval que destruiu até as telhas da minha fé. Mas também foi o começo da minha virada. E é isso que eu vou te contar no próximo pedaço dessa história. Porque quando a verdade finalmente chega, ela não bate, ela arromba. Era 26 de setembro. Lembro como se fosse ontem. Uma terça-feira morna, o céu carregado de nuvens e aquele vento que entrava pela janela da cozinha soprando as cortinas com uma certa pressa, como se a própria natureza estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Era o nosso aniversário de casamento. 31 anos juntos. 31, uma vida. Um mundo inteiro. Acordei cedo, como sempre. Fiz café com canela, do jeitinho que ele gostava. Peguei o caderno de receitas que a minha mãe me deixou e escolhi o almoço preferido dele. Frango com quiabo, arroz fresquinho e angu. Enquanto cortava os temperos, pensava nos nossos primeiros anos juntos. A gente rindo sem dinheiro, dividindo sonho e sofrimento em igual medida. Achei que aquele dia seria mais um recomeço. Afinal, quem passa de 30 anos de casado tem direito a reflorescer, né? Pelo menos era isso que eu queria acreditar. Escrevi um bilhete simples, mas cheio de sentimento. Coloquei em cima da mesa, do lado do prato dele. Dizia assim: obrigada por esses 31 anos. Ainda escolho você todo dia. Com amor, Thelma. Dobrei com cuidado e deixei ali. Depois fui cuidar da casa, me arrumei um pouquinho, passei aquele batom rosa queimado que ele elogiava tanto anos atrás, quando ainda me olhava de verdade. Deu meio-dia e nada dele chegar. Liguei, caiu na caixa postal. Mandei mensagem, ficou no vácuo. 2 da tarde, o almoço esfriando. 3 da tarde, o coração já comendo junto com a ansiedade. Às 5, minha filha me ligou, perguntando se a gente tinha saído para comemorar. E eu inventei uma mentira boba, dizendo que sim. Nem ela acreditou, mas respeitou meu silêncio. Às 7 da noite, o sol já se despedia do céu e eu ainda estava ali, sentada, esperando. Às 9 da noite, ouvi o portão abrir. O carro entrando devagar, os faróis apagados. Ele saiu do carro sem pressa, sem culpa no rosto. Quando entrou, olhou para mim e disse apenas: fiquei preso numa reunião, como se fosse qualquer terça-feira, como se aquele dia não significasse nada. Eu fiquei calada. Só olhei bem no fundo dos olhos dele. E eu juro que naquele olhar eu vi outra pessoa. Um homem que não era mais o meu. Fui para a cozinha, tirei o bilhete de cima da mesa, amassei com a mão e joguei no lixo. Ele foi tomar banho. Mas eu fiquei ali, parada no meio da sala, com o coração em pedaços e a cabeça girando. Não era mais dúvida, era certeza. E a certeza, minha filha, é um tapa sem mão, que dói mais que qualquer grito. Na manhã seguinte, eu acordei com uma coragem que não sei de onde veio. Me troquei e saí para resolver umas coisas na rua. Mas no caminho, alguma coisa me puxou. Parei diante da casa dela, da Bruna. Aquela casa com paredes pintadas de branco e janelas cheias de plantas falsas. Bati palma. 1, 2 vezes. E ela apareceu. Roupão curto, cabelo bagunçado, riso no canto da boca. Era 9h30 da manhã. Ela nem disfarçou. Pois não, dona Thelma? Disse como se nada estivesse fora do lugar. Eu não sorri. Só olhei firme e perguntei: ele tá aí? Ela hesitou. Só por um segundo. Mas suficiente. Eu vi nos olhos. E então, como numa cena de filme que ninguém quer viver, ele apareceu. Atrás dela. De camiseta com o cabelo ainda molhado e uma expressão de quem foi pego no flagra. Mas nem tentou mentir. Nem disse uma palavra. Só ficou parado olhando para mim, como quem sabe que não tem mais onde esconder a sujeira. Eu olhei para os dois. Não gritei. Não chorei. Só disse: obrigada. Vocês acabaram de me libertar. Virei as costas e fui embora. As pernas tremiam, mas eu fui firme. Porque naquele momento algo dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Eu não era mais a mulher esperando no portão, segurando marmita quente e esperança fria. Eu era a mulher que finalmente enxergou. A mulher que cansou de fingir.
a mulher que escolheu se levantar, mesmo sangrando por dentro. Voltei para casa e sentei no sofá. A primeira coisa que fiz foi tirar a aliança. A marca ficou no dedo, fina e pálida como uma cicatriz, mas a prisão tinha acabado. E naquele silêncio da sala, eu entendi. Ele podia ter destruído o nosso casamento, mas ele nunca mais ia destruir a Thelma. A dor, minha filha, a dor só começava, mas o peso de viver na mentira já não estava mais em cima de mim. E isso, só isso, já me dava fôlego para dar o próximo passo, porque o que veio depois foi a construção de uma nova mulher, uma mulher que você ainda vai conhecer, porque depois de ser quebrada, eu aprendi a me colar, peça por peça, mas nunca mais do mesmo jeito. Naquela noite, depois de ver com meus próprios olhos o que antes eu só sentia no peito, eu voltei para casa como quem carrega o corpo, mas deixou a alma no caminho. Entrei, tirei os sapatos na porta e fui andando descalça pela casa, pisando frio no chão de cerâmica que eu mesma tinha escolhido com tanto carinho anos atrás. Cada parede tinha uma memória, cada cômodo um retrato de tudo o que eu construí com amor. Mas agora parecia tudo cinza, vazio, como se a casa não me reconhecesse mais. Fui para a cozinha, abri o armário, peguei a caneca vermelha, a preferida dele, e joguei no lixo. Não porque era vingança, mas porque eu não queria mais nada que lembrasse o gosto da mentira que ele serviu por tanto tempo, disfarçada de rotina. Me sentei no chão, de costas para a pia, os joelhos encolhidos, o rosto enterrado nas mãos. E ali eu chorei. Chorei como uma criança perdida. Chorei como mulher que se deu inteira e recebeu metades quebradas. A dor que vem depois de uma traição não é só tristeza, minha filha. É humilhação, é vergonha. É um sentimento de inutilidade que vai crescendo no peito feito mofo em parede velha. Eu me perguntava o tempo todo, onde foi que eu errei? O que será que ela tem que eu não tenho mais? Por que ele me escolheu para isso? E o pior de tudo, eu comecei a me culpar, como se a culpa de ser traída fosse minha, como se eu tivesse sido pouco, como se eu tivesse sido fraca, feia, velha demais. A mente da mulher ferida é cruel. E o pior inimigo, às vezes, mora dentro da gente mesma. Eu passei dias me arrastando. Não comia, não penteava o cabelo, não trocava de roupa. O cheiro da comida me enjoava. A televisão ligada parecia zombar de mim com novelas felizes, casais sorrindo, famílias completas. O telefone tocava e eu deixava tocar. Eu só queria me apagar um pouquinho do mundo, ficar invisível até a dor passar. Mas a dor não passa assim. Ela se instala, como quem se muda para dentro da gente sem pedir permissão, e faz morada nos detalhes. Na escova de dente dele ainda no banheiro, no chinelo largado ao lado da cama, no silêncio das manhãs em que ele tomava café na minha frente e dizia "bom dia", como se tudo estivesse certo. A dor não é uma faca, é uma serra elétrica que corta devagar, sem pressa, arrancando pedaços da gente todo dia. Só que, apesar de tudo isso, eu estava viva, ferida sim, mas respirando. E um dia, cansada de tanto me encolher, cansada de me diminuir, cansada de me arrastar pelos cantos da casa, como se eu fosse uma sombra do que já fui, eu levantei. Não sei explicar o que aconteceu. Foi de dentro. Veio de uma voz que parecia enterrada em mim há anos. Uma voz firme que dizia: "Thelma, ninguém vai te salvar além de você mesma." Naquele dia, eu fui para o espelho e me encarei de verdade. Não era fácil. O rosto inchado, o cabelo desgrenhado, a alma machucada. Mas lá dentro ainda existia um brilho, um restinho de mim que sobreviveu à queda. E foi por essa parte que eu comecei. Lavei o rosto, escovei os cabelos, troquei de roupa, abri as janelas da casa e deixei o vento entrar, como se ele pudesse levar junto um pouco da dor. E ele levou, aos poucos, em pedaços, mas levou. A dor ainda estava ali, mas agora ela já não mandava em mim. Eu comecei a colocar para fora, a escrever em um caderninho tudo o que eu sentia, a cozinhar para mim mesma com amor, a sair na rua com a cabeça erguida, mesmo que por dentro eu ainda estivesse tremendo. Comecei a me lembrar de quem eu era antes de ser a mulher do fulano. Comecei a resgatar a Thelma que ria alto, que dançava com as panelas na mão,
que sonhava em abrir uma lojinha de bolos. E, de repente, a dor virou um impulso. Porque entenda uma coisa, minha filha. A dor, quando não te mata, te molda. E a Thelma, que emergiu daquele luto, não era mais a mesma. Ela era mais dura, mais forte, mais consciente. Ela aprendeu a dizer não. Aprendeu a sair de onde não era valorizada. Aprendeu que o amor próprio não é luxo, é sobrevivência. E foi a partir daí que eu comecei a me reconstruir. Tijolinho por tijolinho. Sozinha, com as próprias mãos. Sem pressa, mas com verdade. Porque depois que a gente passa por um furacão desses, a gente aprende que não precisa de ninguém para ser inteira. A gente é, por si só, uma fortaleza. E a próxima parte da minha história é quando eu deixei de ser vítima e virei autora da minha própria virada. Porque, minha filha, ser traída dói, mas viver mentindo para si mesma dói muito mais. E foi ali que eu descobri. Eu ainda tinha muita vida para viver. E essa vida ia ser minha, inteira, de verdade. Foi no meio da bagunça emocional que eu decidi arrumar as gavetas da minha alma. E de quebra, as da casa também. Comecei pelo quarto. Cada roupa dele que eu encontrava, cada objeto, cada foto antiga, era como arrancar espinho cravado na carne. Doía, claro que doía. Mas eu fui tirando um por um, em silêncio, sem raiva, sem grito, só com a firmeza de quem entendeu que, para recomeçar de verdade, a gente precisa abrir espaço. E o primeiro espaço que eu abri foi dentro de mim. Guardei o que era meu, joguei fora o que só servia para machucar, e naquele fim de tarde, sentei no chão com uma caixa no colo, a última, onde estavam nossos álbuns de casamento, fotos dos filhos pequenos, bilhetes antigos. Me permiti chorar, mas só um pouco. Depois fechei a tampa e coloquei no fundo do armário. Aquelas lembranças faziam parte de mim, sim, mas não iam mais me definir. Eu era mais do que aquilo, muito mais. No dia seguinte acordei e fui até a feira da cidade. Era sábado. Gente para todo lado. Cores, cheiros, vozes, a vida pulsando. Eu andava devagar, meio sem rumo, quando vi uma barraca de tecidos e bordados. Encostei ali, passei a mão por uma toalha de mesa feita de crochê e me vi, de repente, lembrando da minha mãe. Ela dizia que quando a tristeza for demais, a gente precisa fazer alguma coisa com as mãos, porque mãos ocupadas curam coração ocupado demais com dor. Comprei 2 linhas, agulhas e uma cesta de pães. Voltei para casa e, naquele mesmo dia, comecei a fazer um cominho de mesa, sem pretensão, só para não pensar. Mas quanto mais eu bordava, mais eu sentia a dor se dissolvendo no tecido, fio por fio. Aquilo era mais do que costura, era cura. Dias depois fiz um bolo, um de fubá com erva doce, receita antiga da família. Levei 2 pedaços para minha vizinha do outro lado da rua. A dona Elza, viúva faz tempo, muito sozinha, ela ficou tão feliz que me pediu para ensinar a fazer. Ensinei. E ali começava uma nova rotina. Toda semana, uma receita nova. Toda semana, uma troca de conversa. E nessa troca, eu comecei a ouvir outras dores, outras traições, outros recomeços. Percebi que o que me aconteceu acontece com mais mulheres do que se imagina. E que a gente se cala demais, se isola demais, sofre sozinha como se fosse culpa nossa. Foi assim que nasceu a ideia. Uma noite, eu estava escrevendo no meu caderno, aquele que virou meu confidente, e me dei conta de que tinha muita coisa ali que outras mulheres precisavam ler, precisavam ouvir. Resolvi gravar um vídeo. Peguei o celular, apoiei num suporte de vassoura e falei. Simplesmente falei. Contei a história como se estivesse conversando com uma amiga na varanda, com verdade, com dor, mas também com esperança. Postei, sem pretensão. Achei que ninguém ia ver, mas viram, e ouviram, e comentaram. Vieram outras mulheres de outros lugares dizendo: Thelma, parece que você contou minha história. Chorei com você. Obrigada por dar voz à dor que eu nunca consegui contar. Aquelas mensagens me fizeram entender que minha dor, quando compartilhada, se transformava em ponte. E ponte leva a gente para outros caminhos. A cada vídeo que eu fazia, eu também me curava mais. E cada mulher que comentava me fazia lembrar que eu não estava sozinha. Eu era parte de uma multidão silenciosa.
de mulheres que deram tudo e ficaram com nada, mas que agora estavam se olhando de novo, se escolhendo. Comecei a dar valor ao meu tempo, ao meu silêncio, à minha paz. Voltei a ouvir música alta, a dançar sozinha na sala, a rir com besteira. Comecei a caminhar toda manhã e passei a conversar mais com Deus. Não como antes, pedindo que meu marido mudasse, mas agora pedindo que eu não me esquecesse de quem sou. E ele ouviu, porque dia após dia eu fui me reencontrando, não com a Thelma de antes, aquela que se anulava, que achava que amor era carregar tudo nas costas. Não, essa Thelma tinha ficado lá atrás. Agora eu era outra, uma mulher de cicatrizes visíveis, de olhos atentos, de riso mais leve e verdade mais firme na voz. Uma mulher que tinha caído sim, mas que agora se levantava com mais coragem do que jamais teve na vida. E foi aí que eu percebi. Ser traída não me destruiu, me revelou, me empurrou para a vida que eu sempre adiei viver. Porque às vezes a dor vem não para acabar com a gente, mas para nos obrigar a acordar. E se você chegou até aqui comigo, fica, porque o que vem depois disso é renascimento. E a parte mais bonita da minha história ainda está por vir, porque quando a mulher acorda, ninguém segura. E eu tinha acabado de acordar. Foi numa manhã de céu limpo que eu entendi. Eu não queria mais só sobreviver. Eu queria viver. E mais que isso, eu queria ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Porque depois de tudo que eu passei, uma coisa ficou clara como água limpa. Nenhuma mulher merece viver com medo de ser esquecida. Nenhuma mulher merece acreditar que acabou só porque alguém virou as costas para ela. A Thelma, que um dia sofreu calada, que se escondeu atrás do fogão e da roupa passada, agora falava. Falava com coragem, falava com alma. Cada vídeo que eu gravava era um tijolinho que eu colocava no muro da reconstrução da minha vida. E esse muro não era mais para me proteger, era para sustentar outras mulheres que ainda estavam caídas. Passei a receber cartas, sim, cartas mesmo, escritas à mão com caligrafia tremida, papel perfumado, cheios de desabafos. Vieram histórias de todo tipo. Mulher traída com amiga de infância, com sobrinha, com colega de trabalho, até com cunhada. E sabe o que doía mais? Todas elas achavam que a culpa era delas. Assim como eu pensei. Assim como a gente pensa, quando ainda está no escuro. Mas com o tempo, minha filha, a gente aprende. Aprende que amor de verdade não humilha, não esconde, não trai. Amor de verdade anda de mãos dadas com respeito. E se não tem respeito, não é amor. É prisão com verniz de romantismo. Comecei a fazer encontros na minha própria casa. Juntava meia dúzia de mulheres, fazíamos um bolo, tomávamos café e cada uma contava sua dor. Não tinha julgamento, só escuta, só abraço, só lágrima e verdade. Era ali, naquela sala simples com cheiro de bolo quente e lenço de papel espalhado, que acontecia o milagre. O milagre de uma mulher se reconhecer no espelho da outra. Foi numa dessas tardes que uma senhora de 72 anos, Dona Carmen, disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Thelma, quando a gente ouve tua história, a gente sente que ainda dá tempo, que a vida não acabou, que a gente não morreu por dentro. Aquilo me arrepiou, porque no fundo era esse o recado que eu queria deixar no mundo, que ainda dá tempo. E foi assim que eu fui virando referência sem nem perceber. Uma vovó que falava verdades que ninguém queria escutar, que dizia com a firmeza da experiência: se ele te traiu, quem perdeu foi ele. Você não é difícil de amar. Ele é que não sabe amar. Ser sozinha é melhor do que viver implorando migalha. As pessoas começaram a me parar na rua. Mulheres jovens de 30, 40 ou até novinhas de 20. Diziam: vovó Thelma, você falou tudo o que eu precisava ouvir. E eu abraçava cada uma como se abraçasse a mim mesma anos atrás, quando eu estava lá, sentada no chão da cozinha, perdida, quebrada, sem saber como seguir. Foi aí que eu entendi que aquilo tudo, aquela dor, aquela traição, não foi o fim. Foi o chamado. O chamado para uma missão que eu nunca tinha imaginado para mim. E que missão linda essa de transformar lágrima em aprendizado e ferida em ferramenta. O canal que eu criei, no começo só para desabafar, virou um refúgio, um espaço de cura coletiva. Gente que nunca se viu se apoiando, se aconselhando,
se abraçando pela tela. Porque mulher, minha filha, mulher, quando se junta, levanta até as que não conseguem mais andar. E mais importante que isso, eu me reconectei comigo, com a Thelma que eu fui antes de qualquer aliança, com a menina que sonhava em ter um negócio próprio, que queria estudar, que queria dançar mais e se desculpar menos. Comecei a fazer planos, fui estudar, fui cuidar de mim, e cada passo era como se eu estivesse costurando de novo a colcha da minha identidade. Só que agora, sem nenhum pedaço do passado que não me servia mais. A mulher traída virou mulher exemplo. E não porque fui forte o tempo todo, mas porque mesmo fraca, eu continuei. Mesmo com medo, eu andei. Mesmo chorando, eu fui em frente. E isso, minha filha, é coragem. É disso que é feita a mulher que renasce. E eu renasci. No próximo pedaço da minha história, eu vou te contar como essa Thelma aqui foi ainda mais longe. Porque a vida não me tirou tudo. Ela só me deu um novo começo. E foi o mais bonito de todos. Porque dessa vez eu escolhi caminhar com quem merece. E principalmente, comigo mesma. Essa é a história da Thelma. Uma mulher que aos 55 anos enfrentou a dor devastadora de descobrir que sua vizinha mais nova era a amante do marido. Entre lágrimas e silêncio, ela viveu a traição que abalou sua casa e sua alma. Mas também encontrou dentro de si uma força inesperada para se reerguer. Deixando para trás a dor, Thelma se reconstruiu, descobriu seu valor, abriu um novo caminho com coragem e esperança, e hoje inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Obrigado por acompanhar essa história tão verdadeira e emocionante. Sua presença aqui faz toda a diferença. Se essa história tocou você, não esqueça de se inscrever no canal Confidencial da Vovó, deixar seu comentário contando o que sentiu e compartilhar com alguém que também precisa ouvir uma mensagem de superação e força. Juntos, a gente transforma dor em coragem e recomeço. Até a próxima